Ministro do STF, Edson Fachin, restringe a aquisição de armas e munições e cita violência política como justificativa. Crédito consignado contratado por aposentados e pensionistas do INSS bate recorde histórico. E você vai ver também. China aprova a primeira vacina inalada do mundo contra a Covid-19. No Reino Unido, Liz Truss vence a eleição para assumir cargo de primeira-ministra. Estado Islâmico reivindica ataque que matou diplomatas russos no Afeganistão. Um transtorno cada vez mais comum que associa o domingo e sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. É a síndrome do domingo. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, restringiu hoje a aquisição de armas e munições para o cidadão comum, até então autorizada em decretos do governo. Citando violência política, o ministro justificou a urgência de uma definição. Fachin analisou 3 ações e mandou a decisão ao plenário virtual da Corte. Os requerimentos aguardam julgamento pelo plenário virtual da Corte desde o ano passado, após pedido de vista do ministro Nunes Marques. Mas Fachin analisou os pedidos em razão da urgência das eleições. Em sua justificativa, o magistrado afirmou ainda que o início da campanha eleitoral exaspera o risco de violência política. E para sair tudo perfeito nas comemorações dos 200 anos de independência do Brasil, o fim de semana em Brasília foi de muito trabalho. Os participantes fizeram os últimos acertos e ensaios para o tradicional desfile de 7 de setembro. Brasília já está em clima de comemoração. Tudo verde e amarelo para o dia 7 de setembro. As arquibancadas estão montadas e tudo foi organizado para o público e as autoridades participarem das festividades. Para que tudo saia conforme o planejado, o fim de semana foi de ensaios para o grande dia, que esse ano marca os 2 séculos de independência do Brasil. Moradores e turistas também puderam acompanhar os preparativos para a festa. É uma semana muito especial, né? A gente está doido para vir aqui no dia 7 de setembro, mas a gente não sabe se vai ser tão tranquilo, né? Então a gente aproveitou o ensaio para ver algumas coisas, né? E tá mais perto, de repente, do que no próprio dia. Como parte do treinamento, tropas do Exército percorreram o lado norte do eixo monumental na esplanada dos ministérios. Acertaram a sincronia dos movimentos e até a pirâmide humana deu sua volta para reforçar o equilíbrio. Os militares vão fazer a diferença nesta quarta-feira. O Brasil merece comemorar os 200 anos, são 200 anos de história, 200 anos de um país vencedor, né, de um país soberano, que tem a sua integridade territorial mantida. Né, então é um grande orgulho para nós vivenciar esse momento histórico. E ainda devem acontecer nesta terça-feira os ensaios dos desfiles aéreos. No dia 6 já dá para ver um ensaio que vai ocorrer da parte aérea, mas no dia 7 com certeza a Força Aérea Brasileira e as demais forças estarão prontas para fazer um ensaio aqui digno de 200 anos de independência do Brasil. O governo federal sancionou com vetos a lei que regulamenta o teletrabalho e altera regras do auxílio alimentação. A norma foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O texto é originário da medida provisória 1108 deste ano, que agora foi convertida em lei. Um dos vetos aplicados pelo chefe do Executivo é em relação ao dispositivo que possibilitaria saque pelo trabalhador do saldo não utilizado do auxílio alimentação após 60 dias. O projeto determina que o benefício seja usado exclusivamente em restaurantes ou para aquisição de gêneros alimentícios comprados no comércio. A medida proíbe as empresas de receber descontos na contratação de fornecedores de tickets de alimentação. O projeto regulamenta ainda outros pontos do trabalho remoto. As novas regras são incluídas na consolidação das leis do trabalho, em que os empregadores são dispensados de controlar o número de horas trabalhadas por empregados contratados por produção
ou tarefa. E o crédito consignado contratado por aposentados e pensionistas do INSS bateu um recorde histórico. Segundo o Banco Central, o volume de acordos entre bancos e pessoas físicas superou 210 bilhões de reais em um ano. O volume do crédito consignado para aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social foi recorde em junho, com um total de 211 bilhões e 700 milhões de reais contratados. De acordo com dados do Banco Central, é o maior volume já registrado na modalidade de empréstimo para esse público. Nos últimos 12 meses, o valor total aumentou 18%. Em junho de 2021, era de cerca de 180 bilhões de reais. A modalidade é concedida a quem tem salário, aposentadoria ou pensão creditados em conta corrente. Descontado diretamente da folha de pagamento ou da aposentadoria do cliente, a opção de empréstimo é fácil e tem uma das menores taxas do mercado. A taxa limite é de 2,14% ao mês para o empréstimo pessoal consignado e de 3,06% ao mês para o cartão de crédito. Desde 2020, para enfrentar a pandemia, o governo federal tem editado medida provisória para aumentar o limite de 35% para 40%, para que aposentados e pensionistas do INSS contratem crédito consignado com base no valor do benefício. A medida permite comprometer até 45% da renda com um empréstimo. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, refletindo alta no preço de commodities importantes e alguma trégua no mercado de câmbio internacional em dia de liquidez reduzida por feriado nos Estados Unidos. A moeda norte-americana caiu 0,60% e encerrou o dia cotada a R$ 5,153 na venda. O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta, refletindo o apoio das ações ligadas a commodities, em especial minério e petróleo. O Ibovespa subiu 1,21% a 112.203 pontos. Mais de 19 milhões de brasileiros trabalham no segmento do agronegócio. E uma pesquisa indicou um aumento de quase 5% em comparação com o ano passado. Olha só. Um levantamento do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, da ESALQ-USP, apontou que no segundo trimestre deste ano, mais de 19 milhões de pessoas estão empregadas no agronegócio brasileiro. Segundo a pesquisa, a população ocupada no setor aumentou 4,6%, o equivalente a 839 mil pessoas na comparação com o mesmo período do ano passado. Este é o maior número em um segundo trimestre desde 2015. Um processo gradual de recuperação dos empregos e também a conjuntura favorável no setor do agronegócio refletem nesse bom resultado para o mercado de trabalho. O novo recorde no agronegócio, com a maior safra de grãos da história, foi um dos fatores que impactou o setor. A chamada safrinha de milho, antes considerada uma espécie de xepa, apenas para manter o solo coberto, ganhou importância à medida que a produção se sofisticou e agregou tecnologia. Apesar da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo garantir que não há risco de racionamento, o índice de armazenamento de água do Sistema Cantareira caiu 12,4 pontos percentuais em 5 meses. A queda foi agravada pelas chuvas que estão abaixo da média. Em abril, o manancial registrava 45,3% da capacidade no dia 1º e no mesmo dia de setembro chegou a 32,9%. O Cantareira está com 32,4% de reservação. Já o Alto Tietê está com 49,6%. Guarapiranga, 58,9%. Cotia, 58,3%. Rio Grande, 89,3%. Rio Claro, 45,4%. E São Lourenço, 66,5%. Juntos, os 7 sistemas integrados totalizam 44,8% da capacidade de armazenamento, segundo dados da Sabesp. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo descarta o rodízio de água, mesmo com a estiagem,
mas reforça a necessidade de a população economizar água. Já o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais incentiva a armazenagem da água da chuva como forma de economia. A ideia é que o recurso seja usado na limpeza de casas, garagens, descargas e jardins, por exemplo. E veja a seguir, China aprova a primeira vacina inalada do mundo contra a Covid. E ainda, um transtorno cada vez mais comum que associa o domingo a sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 44 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Olá, Maria Alice e Juliana. Boa noite a todos. 2 agências bancárias foram explodidas em São João de Meriti e houve confronto entre os bandidos e a Polícia Militar. Criminosos explodiram 2 agências bancárias em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na madrugada desta segunda-feira. A polícia chegou logo depois e encontraram os bandidos em seguida. E houve troca de tiros com os criminosos, que conseguiram fugir. Segundo os agentes, eram pelo menos 15 homens com fuzis e granadas. Os bandidos não conseguiram levar nada. Já as agências atacadas são do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Ninguém ficou ferido. Hoje foi o dia para a primeira audiência do caso João Pedro. João Pedro Matos Pinto tinha 14 anos quando foi baleado e morto com um tiro de fuzil durante a operação conjunta das polícias civil e federal no Complexo do Salgueiro, no dia 18 de maio de 2020. O jovem brincava em casa com os amigos quando, segundo familiares, policiais entraram atirando. Ele foi atingido por um disparo de fuzil na barriga e socorrido de helicóptero, mas não resistiu. E a Secretaria Municipal de Saúde do Rio faz um alerta para baixa adesão à vacinação contra a poliomielite. A campanha começou há quase um mês e termina na sexta-feira, mas a maioria das crianças ainda não tomou a vacina. A cobertura vacinal da poliomielite na cidade do Rio está abaixo dos 30%, o que corresponde a 94 mil doses de vacina aplicadas desde o início da campanha. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é garantir que 95% das crianças de 1 mês a 5 anos de idade tomem a dose contra a doença, também chamada de paralisia infantil. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa. Na maioria dos casos, a criança não corre o risco de morrer quando infectada, mas adquire sérias lesões que afetam o sistema nervoso, podendo provocar paralisia irreversível, principalmente nos membros inferiores. A campanha nacional de imunização, que teve início no dia 8 de agosto, termina no próximo dia 9. Fica o alerta para a campanha contra a poliomielite. E amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Muito obrigada, Anderson. Uma ótima noite. Obrigada, Anderson, e até amanhã. E olha só, na Semana da Pátria, a Igreja Internacional da Graça de Deus conta com uma programação especial. É isso mesmo. No dia em que o Brasil comemora 200 anos de independência, teremos cultos especiais com clamor pela família brasileira. No dia 7 de setembro, você tem um encontro marcado com o pastor Jaime de Amorim. Os cultos acontecerão às 9 horas da manhã, 2 ou 6 horas da tarde, na Igreja da Graça, na Avenida São João, número 791, no centro de São Paulo. E atenção para quem não puder comparecer aqui na sede, os cultos serão transmitidos pelas mídias sociais do pastor Jaime de Amorim, no YouTube e na sua página no Instagram. E olha só, nos destaques internacionais, a ministra do Exterior do Reino Unido, Liz Truss, venceu a eleição interna do Partido Conservador e vai assumir o cargo de primeira-ministra. Além de recuperar a credibilidade do partido, ela tem o desafio de enfrentar a maior inflação do Reino Unido em 40 anos. Liz Truss venceu com 57% dos votos dos integrantes do partido. Ela derrotou o ex-ministro das Finanças, Rishi Sunak.
A admiradora confessa de Margaret Thatcher, ela tem 47 anos, formação em ciências políticas e economia e anunciou no seu discurso de vitória que vai cortar impostos dos britânicos. Truss vai ser a terceira mulher a comandar o governo e vai substituir o primeiro-ministro Boris Johnson, que deixa o cargo depois de uma série de escândalos do seu governo. Nos próximos 2 anos, vão entregar um plano corajoso para cortar taxas e crescer a economia. Vou entregar na crise energética, lidando com as contas de energia do povo, mas também nos problemas de longo prazo que temos no fornecimento. Liz Truss vai enfrentar um pesadelo econômico. O Reino Unido sofre os efeitos da maior inflação em 40 anos, uma seca histórica e uma crise de combustíveis causada pela guerra. A mudança oficial no cargo vai acontecer oficialmente na terça-feira. E a Rússia admitiu hoje que não vai retomar o fornecimento completo de gás para a Europa, até o Ocidente acabar com as sanções impostas a Moscou. A preocupação com o agravamento da crise de energia fez os mercados europeus abrirem em forte queda hoje. O euro caiu para o menor valor dos últimos 20 anos. A Rússia culpou políticos europeus por manterem fechado o gasoduto Nord Stream 1, uma de suas principais rotas de fornecimento de gás. O Kremlin ainda disse que as sanções econômicas do bloco ao país impediram a manutenção do gasoduto pela Gazprom. A empresa deveria ter reaberto o fluxo no sábado, depois de mais uma pausa para manutenção. Ele vai permanecer fechado por tempo indeterminado. A estatal russa de gás disse que encontrou um vazamento que precisa de conserto. Mas países europeus chamam o corte de chantagem. A reação dos investidores é exatamente o que a Rússia queria. Os mercados europeus abriram em forte queda. O euro caiu pelo menor valor diante do dólar dos últimos 20 anos. Desde dezembro de 2002 que isso não acontecia, e o fato pegou a União Europeia de surpresa. Enquanto isso, na Ucrânia, a operadora estatal ucraniana informou hoje que 4 inspetores deixaram Zaporízia. Mas, diante do medo de uma catástrofe, 2 especialistas da Agência Internacional de Energia Atômica vão continuar como observadores na maior usina nuclear da Europa. No Afeganistão, um atentado à bomba em frente à embaixada russa em Cabul matou 6 pessoas. Entre as vítimas estão 2 funcionários russos. O grupo Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade pelo ataque e afirmou que um militante usando um cinto explosivo se explodiu na entrada da embaixada. É o primeiro ataque contra uma missão estrangeira desde que o Talibã tomou o poder em agosto do ano passado. O agressor detonou a carga explosiva perto da entrada da seção consular da embaixada. Kremlin classificou o episódio na capital afegã como um ato terrorista inaceitável. O Ministério das Relações Exteriores afegão confirmou a morte de 2 funcionários da embaixada. A violência no Afeganistão diminuiu com a volta do Talibã ao poder, mas vários ataques com bomba, alguns contra comunidades minoritárias, abalaram o país nos últimos meses, muitos deles reivindicados pelo grupo jihadista Estado Islâmico. E olha só, um terremoto na província chinesa de Sichuan deixou mais de 45 mortos hoje. O fenômeno de magnitude 6,8 é o mais forte desde 2017. O epicentro foi nas montanhas a cerca de 226 quilômetros da cidade de Luding. Deslizamentos de terra foram registrados e o sinal de comunicação interrompido em pelo menos uma área atingida. Em 2008, outro terremoto de magnitude 8 vitimou quase 70 mil pessoas. E a China aprovou hoje a primeira vacina inalada do mundo contra a Covid-19. A vacina contra a Covid-19 aprovada é a da fabricante CanSino Biologics. O imunizante dispensa a aplicação intramuscular com agulha e pode ser inalado facilmente pelo paciente com a ajuda de um nebulizador. A Administração Nacional de Produtos Médicos da China pretende usar o imunizante como reforço. Em um comunicado, a fabricante informou que a vacina oferece proteção imunológica contra a Covid-19 com apenas uma inalação.
Em julho, cientistas chineses publicaram um estudo mostrando que as pessoas que receberam uma dose de reforço da vacina inalada desenvolveram mais anticorpos do que as pessoas que receberam 3 doses da vacina Sinovac. 4 semanas após receber o reforço inalado, 92,5% das pessoas desenvolveram anticorpos neutralizantes para a variante Ômicron. E hoje é segunda-feira, acabamos de sair de um fim de semana e muitas pessoas associam o domingo a sentimentos de medo, tristeza e ansiedade. Pois é, Juliana, olha só, esses sintomas estão ligados a um transtorno cada vez mais presente em nossa sociedade. É a síndrome do domingo. Vamos ver. Quando chega o domingo, muita gente desanima. Triste, né? Logo tem a segundona. Eu sei que vai começar tudo de novo, ter trabalho, faculdade, chefe no meu ouvido, meta, essa loucura. Ai, dá até uma coisa no coração de lembrar. Essas sensações podem ocorrer com qualquer pessoa e gerar a chamada síndrome do domingo. É mais uma síndrome, né, que a gente acha diferente, se espanta, mas é real, acontece. E para ser determinado síndrome tem que ter sintomas que possam valer ser uma síndrome, que é uma ansiedade antecipatória. Você pode, inclusive, não ter um sábado muito bom, por já saber que vai chegar o domingo e ele logo vai passar. A síndrome é mais comum do que se imagina e pode gerar, inclusive, sintomas físicos. Pode ter insônia e atacar o intestino. A síndrome atinge principalmente pessoas que estão insatisfeitas com a profissão. E olha que não é pouca gente. Uma pesquisa recente mostra que 72% dos entrevistados estão infelizes com o trabalho que exercem. Você acha que você se encaixa nisso? Acho que sim. Acredito que sim, porque tem aquela ansiedade, aquele desconforto, né, da segundona. Acho que tem tudo a ver. Mas não para por aí. Segundo o especialista, para ter a síndrome, a pessoa não precisa necessariamente estar insatisfeita com a profissão, mas muito feliz com o que vive no fim de semana. Vamos dizer que você vive uma vida maravilhosa em família, com seus filhos, aquilo para você é muito bom. E você vai ter que começar a trabalhar segunda-feira. Às vezes o trabalho não é dos piores, às vezes você gosta do trabalho. E só que o momento de lazer com a família, aquele momento seu de final de semana, ele é muito mais gratificante. Diferente de quem sofre com a síndrome, quem vive na fé ama essa data e aproveita com alegria cada segundo do domingo, como o pastor Jaime de Amorim, da Igreja Internacional da Graça de Deus. Meu domingo nós lembramos da ressurreição, né? Sempre é o primeiro dia da semana, porque é um costume lá fora, pessoal, mas não é o sábado, não, domingo que é o dia do Senhor. Nós falamos dia do Senhor. O dia que a igreja vem para renovar as forças, para buscar a força de Deus. Bem, a própria ciência diz que quando você dá alguma coisa a alguém, você sente algo bom dentro de você. Imagine quando você dá algo para Deus. O que é? Você está dando aquele dia, aquele momento, o seu louvor, a sua adoração, o seu momento, o seu coração está sendo entregue ao Senhor. Quem frequenta a igreja no domingo com essa fé, encara a semana de cabeça erguida, é isso? É isso que está faltando para muita gente. A pessoa tem que, eu costumo brincar assim, que é recarregar as baterias, né? É a recarga que, para os membros da igreja, transforma o domingo e faz dele o dia mais especial da semana. Aquele bate-papo na entrada da igreja, que ali não é lugar de fofoca não, né? É lugar de falar um pouco da palavra, de contar a experiência com Deus e tudo. Antes do culto e aquela conversa com os irmãos se torna uma família. E é claro, fora aquelas experiências com o Espírito Santo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você. Tchau.